Feche os olhos por um momento. Esqueça seu saldo bancário. Esqueça suas dívidas. Esqueça os rótulos que este mundo colocou em você. Em vez disso, entre com ousadia em uma verdade superior. Você já é o milionário que deseja se tornar. O erro que a maioria das pessoas comete é este. Elas esperam que o mundo exterior mude antes de permitir que seu mundo interior se eleve. Mas não é assim que a criação funciona. O mundo exterior é apenas um reflexo do estado em que você se encontra interiormente. Para se sentir milionário antes de se tornar um, você deve ousar assumir isso. Agora comece com o sentimento. Como seria ter todas as suas necessidades atendidas com facilidade? Como você entraria em uma sala? Que postura você assumiria? Que calma haveria em sua respiração, em sua mente, em seu corpo? Agora sinta isso, não com força, mas com fé. Não tente ficar rico. Seja rico em mente. Fale consigo mesmo como um milionário falaria. Fale dos seus planos, da sua visão, do seu legado. Pense com a abundância de alguém que sabe que é apoiado pelo infinito. Isso não é fantasia, é a criação em movimento. Veja, é o sentimento que planta a semente, a persistência que a rega, e o seu mundo interior se mantém firme, exigindo sua colheita. Mesmo que os seus sentidos gritem que falta algo, persista na sua convicção. Ignore o barulho. Você não está aqui para refletir o mundo, mas para comandá-lo. Você não é vítima das circunstâncias. Você é o poder operante. Então, comece hoje. Entre em cada cômodo com a certeza silenciosa de que você já é isso. Você não está esperando pela riqueza. Você está irradiando-a. Você não está esperando pela abundância. Você está alinhado com ela. Você não está perseguindo o futuro. Você está vivendo o agora. E quando você realmente se sentir como um milionário, não algum dia, mas agora, então, o mundo não terá escolha, a não ser refletir sua convicção. Se sua convicção for forte, então o mundo e você conspirarão. Deixe os outros duvidarem, deixe os outros se preocuparem. Você, por outro lado, se levantará não porque implorou por isso, mas porque ousou sentir isso. Tudo isso começa no invisível. O mundo em que você vive não é criado apenas pelo esforço, mas pelas ideias que você tem e pelas imagens que você alimenta na quietude da sua mente. O que você imagina, acredita e aceita como verdadeiro dentro de si mesmo se torna o modelo para sua experiência exterior. Isso não é mera filosofia, é a lei pela qual todas as coisas passam a existir. Para se sentir rico, para se tornar rico, você deve primeiro se ver como rico em consciência. Não algum dia, não quando seu salário aumentar, não quando suas dívidas desaparecerem, mas agora, neste momento, onde reside seu verdadeiro poder. O que você mantém consistentemente em sua imaginação começa a moldar a estrutura da sua realidade. A maioria das pessoas acredita que deve esperar pela mudança antes de se sentir diferente. Mas a verdade é inversa. Quando você se sente diferente, o mundo deve mudar para corresponder ao seu estado interior. A imaginação não é um playground, é a oficina da criação, é o útero da realidade. Quando você fecha os olhos e se vê morando na sua casa ideal, vestindo as melhores roupas, movendo-se pelo mundo com facilidade e elegância, isso não é fantasia, é a semente da manifestação. E assim, como uma semente plantada no solo, o que você nutre no seu mundo interior acabará aparecendo na superfície. O atraso que você experimenta não é negação, é gestação. A vida não está punindo você, está simplesmente respondendo à força de suas suposições. Aceitar algo como verdadeiro internamente é dar vida a isso. Você não deve simplesmente desejar riqueza. Você deve aceitá-la como algo já realizado. Imagine entrar em uma sala e saber que você é rico, não porque alguém disse isso, não por causa de um número em uma tela, mas porque você disse isso. Esse tipo de autoridade interior molda o mundo à sua imagem. Sua suposição, que antes era profunda e persistente, agora comanda a realidade. A versão rica de você já existe, não no futuro, mas no momento presente da imaginação. Quando você se alinha com essa versão de si mesmo, quando pensa, sente e age consistentemente, como se isso já fosse verdade, você começa a se mover em harmonia com o resultado. Você não é mais um buscador. Você se torna a personificação do que deseja. O mundo então começa a se reorganizar
para se encaixar no molde que você tem em sua mente. Mas aqui está o segredo. Você deve fazer isso apesar das circunstâncias atuais. Você deve ignorar o que seus sentidos dizem e acreditar no que seus olhos internos veem. O mundo tentará convencê-lo do contrário. Ele exibirá números, situações e histórias para mantê-lo preso ao estado atual. Mas seu trabalho é permanecer fiel à sua visão. O mundo exterior não é a verdade, é o eco. Sua imaginação é a fonte. Portanto, não espere pelo dinheiro para se sentir rico. Não espere pelo reconhecimento para se sentir valioso. Não espere pela permissão para viver plenamente. Assuma isso agora. Veja agora. Sinta agora. Porque quando você imagina algo e aceita sem dúvida, você já o conquistou. E uma vez que isso se torna real em você, se tornará real para você. As palavras por si só são impotentes sem a força que as anima. Sentimento. Declarar que você é rico, abundante ou bem-sucedido significa muito pouco se permanecer apenas uma afirmação intelectual. É o sentimento por trás das palavras que molda a realidade. O sentimento é a linguagem secreta da criação, a corrente invisível que transforma o pensamento em forma. Quando você sente algo profundamente e de forma consistente, você o imprime nas camadas mais profundas do seu ser, e o mundo deve responder da mesma forma. O grande equívoco é acreditar que afirmações repetidas sem emoção podem mudar o seu mundo. Você pode dizer, eu sou rico 1000 vezes. Mas se dentro de você há ansiedade, dúvida ou uma sensação de falta, então o que você está realmente transmitindo ao universo é o oposto das suas palavras. A mente consciente pode dizer a frase, mas a mente subconsciente, que aceita apenas o que você sente como verdade, permanece inconvicta e é o subconsciente que cria. O sentimento é a ponte entre o mundo interior e o exterior. É a prova da crença, a evidência da suposição. Quando você se sente rico, mesmo antes de qualquer sinal externo de riqueza, você já começou a viver dessa realidade. Você não é mais um mendigo à porta dos seus desejos. Você entrou na casa e ocupou o seu lugar. Essa certeza interior, essa alegria tranquila e confiante, é o sinal ao qual a criação responde. Para se sentir rico, não é necessário ter dinheiro no banco. É necessário a decisão de permanecer no estado emocional de abundância. Pergunte a si mesmo, como seria se fosse livre? Saber que você pode dar sem medo, receber sem culpa e viver sem limitações. Deixe esse sentimento surgir dentro de você, não como uma esperança distante, mas como uma verdade presente. Deixe-o saturar seus pensamentos, suas palavras, sua postura. Deixe-o se tornar a atmosfera que você respira, e não espere por evidências. O mundo pode mostrar contradições, mas sua tarefa é manter o sentimento independentemente disso. Isso é fé. Não é acreditar em um futuro distante, mas a convicção de que já está feito. Quando você persiste no sentimento de que seu desejo foi realizado, o mundo se adapta porque não tem escolha. Ele é apenas um espelho. Entenda isso profundamente. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que é, e o que você é determinado pelo que você sente ser verdade. Você pode fingir com suas palavras, mas não pode mentir com sua vibração. Se você se sente pequeno, indigno ou ansioso, então o mundo ecoará esse estado. Mas se você se sente expansivo, poderoso e completo, então todas as coisas devem se curvar para se adequar a isso. Portanto, quando você diz, eu sou rico, não diga isso com uma esperança vazia. Diga isso com alegria, certeza e conhecimento relaxado. Diga isso porque você já tocou esse sentimento e o tornou seu lar. A criação não ouve sua língua, mas seu tom. E quando o tom é de verdadeiro alinhamento, a vida se move. O sentimento é a chave. Proteja-o, pratique-o, volte a ele repetidas vezes. Porque uma vez que você domina a arte de sentir, você domina a arte da criação. A criação começa com a suposição, não com a evidência. O mundo dirá para você trabalhar mais, esperar mais, ou conquistar sua abundância. Mas a verdadeira transformação começa quando você ousa viver no fim. Viver no fim significa habitar mental e emocionalmente no estado de desejo realizado. Não amanhã, não um dia, mas agora. É agir, sentir e pensar a partir da versão de si mesmo que já alcançou o que deseja.
Você não espera ficar rico para se sentir milionário. Você deve se sentir milionário primeiro, e então o mundo se remodelará para refletir esse sentimento. Não é arrogância, é certeza espiritual. Você anda como se já fosse seu, não porque está fingindo, mas porque sua imaginação aceitou isso como verdade. A realidade interior se torna mais real do que o que seus olhos podem ver. Comece com esta pergunta: se eu já tivesse isso, como viveria? Como você falaria sobre sua vida? Como você se comportaria? Que decisões você tomaria se o resultado fosse garantido? Veja, a maioria das pessoas vive em um estado de carência, reagindo constantemente ao que falta. Elas falam de seus objetivos como algo separado, distante, sempre em processo de se tornar, mas nunca chegando. Esse estado de quase as mantém presas. Mas quando você vive o fim, você pula à espera. Você se alinha com a versão de si mesmo, que já tem o que um dia desejou. Você traz o fim para o momento presente, e quando você faz isso, o processo começa a se desenrolar ao seu redor. A vida se move para apoiar o estado em que você persiste, não aquele que você deseja, mas aquele que você ocupa. Portanto, ande de maneira diferente, fale de maneira diferente. Vista-se não para impressionar os outros, mas para refletir sua nova identidade interior. Se o você que já teve sucesso não estaria implorando, duvidando ou perseguindo, então pare de fazer essas coisas. Adote a postura da realização. Viva como se já estivesse lá. Isso não é engano, é criação deliberada. Você não está mentindo para si mesmo. Você está invocando o invisível e dando forma a ele por meio da convicção. Você está escolhendo não viver mais como um reflexo de experiências passadas, mas como um reflexo de um futuro escolhido que você agora reivindica como presente. Esse é o maior poder que você possui, a capacidade de entrar no estado da realidade desejada antes que qualquer prova física apareça. E sim, o mundo pode resistir no início, pode ecoar velhos padrões ou refletir contradições temporárias, mas permaneça imperturbável, mantenha sua visão fixa, continue vivendo até o fim. Porque uma vez que você aceita plenamente algo dentro de você, o mundo exterior deve se reorganizar para se adequar a isso. É uma lei. Portanto, pare de medir seu progresso com seus sentidos. Seus sentidos sempre chegam atrasados à festa. Confie no que você sente no invisível. Assuma isso com ousadia. Viva sem se desculpar. E quando você fizer isso, quando incorporar o resultado final como sua realidade atual, o que você antes ansiava se tornará sua experiência cotidiana. A jornada não é até o fim. A jornada é a partir do fim. Escolha o estado e deixe o mundo seguir. O maior poder que você tem é a capacidade de persistir em um estado interior, independentemente do que o mundo exterior lhe mostra. A maioria das pessoas desiste muito cedo. Elas imaginam por alguns minutos que sentem o desejo uma ou duas vezes, mas então olham ao redor e não veem nenhuma mudança. E assim voltam à dúvida, ao medo, à crença de que talvez isso não esteja funcionando. Mas a verdade é esta: a realidade deve se conformar ao que você persiste em assumir, não ao que você espera brevemente. Persistir na suposição significa permanecer fiel à visão interior, mesmo quando os sentidos contam uma história diferente. É caminhar pela falta enquanto sente abundância. É manter a paz no coração, enquanto o caos gira ao seu redor. Isso não é ilusão, é disciplina, é domínio do invisível. Suas circunstâncias atuais não são permanentes. Elas são reflexos de suposições, pensamentos e sentimentos passados que você aceitou como verdadeiros há muito tempo. São ecos, não verdades. E se você quer criar algo novo, precisa parar de reagir ao eco. Você precisa se tornar leal ao que escolheu acreditar ser verdade, não ao que o mundo reflete temporariamente de volta para você. A persistência é a marca de toda a criação. Nada vem a este mundo sem que seja aplicada a pressão. Assim como uma semente precisa empurrar o solo para crescer, sua suposição precisa empurrar a dúvida, as aparências e os atrasos. Isso não é sinal de fracasso. É um sinal de que algo novo está se formando. E se você parar-se e voltar ao estado de carência, você interrompe o processo. Mas se você persistir sem vacilar, você dá tempo para que sua suposição se enraize e se desenvolva.
Pense no estado que você deseja alcançar como um lugar onde você mora. Depois de se mudar para lá, não fique espiando para fora para ver se a paisagem mudou. Fique dentro. Viva lá. Faça daquele lugar o seu lar. Fale a partir daquele lugar. Pense a partir daquele lugar. Sinta a partir daquele lugar. Sua persistência é o sinal que diz ao universo que você está falando sério, que você não está mais se perguntando se ou quando você já está lá. E sim, o mundo pode testá-lo. Você pode passar por momentos que parecem o oposto do que você deseja. Mas não se deixe enganar. Esses são apenas os últimos lampejos da velha história se extinguindo. Sua única tarefa é permanecer consistente em sua nova identidade. Não se explique para o mundo. Não discuta com as aparências. Apenas retorne ao estado novamente e novamente. Cada vez que você escolhe assumir a realidade desejada e mantê-la, você está esculpindo seu mundo. Você pode não ver isso instantaneamente, mas a mudança está acontecendo. Persista e o invisível se tornará visível. Persista e o interior se tornará exterior. Persista e o mundo não poderá deixar de ceder. Você não está aqui para implorar a realidade por mudanças. Você está aqui para declará-las a partir de dentro. Portanto, não importa o que aconteça, permaneça firme, sinta que é real. Viva na visão, permaneça leal ao estado que escolheu. Porque quando você persiste na suposição, a suposição se torna fato. Não é uma questão de se, é apenas uma questão de quando. Uma das verdades mais libertadoras que você pode abraçar é esta: você não é responsável pelo como. No momento em que você decide manifestar algo, seja riqueza, amor, saúde ou sucesso, sua única responsabilidade verdadeira é assumir o estado de já ter isso. O como não é da sua conta. Pertence à inteligência invisível que governa a criação. Quando você tenta controlar o método, bloqueia o fluxo. Mas quando você se rende ao como e incorpora o sentimento do fim, o caminho começa a se desenrolar naturalmente, muitas vezes de maneiras que você nunca poderia ter imaginado. Tentar descobrir como você vai se tornar um milionário o coloca de volta na mentalidade da falta. Por quê? Porque por trás de todo como está a suposição de que você ainda não tem. E se esse é o seu ponto de partida, você continuará a criar mais evidências de que não tem. Seu trabalho é entrar na energia, na confiança, na calma de já ser rico e confiar que a ponte que o levará até lá aparecerá passo a passo. E isso não significa que você deve ficar passivo ou ignorar ações inspiradas. Significa que você deve parar de tentar forçar o resultado através da lógica e do estresse. Significa que você começa a viver como se o que deseja já fosse seu, e a partir desse estado, suas ações carregam poder, seus pensamentos carregam clareza, e seu caminho começa a se revelar sem esforço. Qualquer recusa do destino ou medo de recusar o progresso cria incompletude. Significa que você deve parar de tentar forçar o resultado através da lógica e do estresse. Significa que você começa a se revelar sem esforço. A verdade é que o como nunca foi da sua conta. Ele é controlado pelas leis invisíveis da vida, as correntes silenciosas que orquestram pessoas, lugares e eventos para corresponder às suposições que você tem. Mas essas leis só se movem quando sua suposição é clara e seu estado é estável. Se você fica pulando de uma crença para outra, se fica duvidando e se ajustando com base no que vê, você confunde o processo. O estado de já ter é o ímã. Quando você vive o final, quando se sente rico antes que o dinheiro chegue, a vida responde, tornando esse sentimento real. Você pode receber uma ligação, ter uma ideia, uma oportunidade. A porta pode se abrir através de um estranho ou de uma mudança repentina, mas nunca será o que você esperava. Essa é a beleza do desapego. Ele deixa espaço para milagres. Você não pode controlar o universo, mas pode controlar seu estado interior, e isso é tudo de que você precisa. Pare de analisar. Pare de pensar demais. Pare de perguntar como isso vai acontecer e comece a perguntar como você se sentiria se já estivesse aqui. Então, viva a partir desse sentimento. Confie que o que é seu por suposição deve encontrar o caminho até você. Deixe de lado o cronograma. Deixe de lado o caminho.
Deixe de lado a tensão mental. Você nunca foi feito para carregar tudo isso. Você foi feito para sentir, saber, assumir e, então, deixar a vida fazer o que ela faz de melhor. Dê forma à sua fé. Quando você se desliga do como, abre a porta para resultados mais rápidos, suaves e, muitas vezes, mais extraordinários, porque agora você não está tentando forçar a realidade. Você está permitindo que ela se desenrole em perfeita harmonia com sua suposição. O mundo exterior não é a causa do seu estado interior, é o efeito. Tudo o que você vê ao seu redor, suas finanças, seus relacionamentos, suas oportunidades, nada mais é do que um reflexo do seu mundo interior. Os pensamentos que você tem, as emoções em que você se concentra e as suposições que você tem formam um plano que a vida reflete fielmente. Quando você finalmente entende isso, você para de tentar consertar o exterior e começa a transformar o interior. Porque a verdade é simples. Você não se torna milionário e depois se sente abundante. Você se sente abundante primeiro, e esse sentimento atrai riqueza para você. Isso pode parecer retrógrado para a mente lógica, mas é a única maneira pela qual a criação realmente funciona. Você está sempre transmitindo algo, um humor, um tom, uma crença, e o mundo capta esse sinal e o reflete de volta através de pessoas, eventos e experiências. Se suas conversas internas estão cheias de medo, dúvida e carência, então não importa o quanto você lute ou se esforce, os resultados ecoarão essas vibrações. Mas se seu diálogo interno é rico, empoderado e cheio de expectativa, sua vida começará a se alinhar com a abundância. Não por causa da sorte, mas por causa da lei. Pense na sua mente como um projetor. As imagens que você mantém dentro de si, consciente ou inconscientemente, são projetadas para o mundo. As pessoas que você atrai, as situações que enfrenta e até mesmo os desafios que encontra estão todos alinhados com a frequência do seu estado de ser dominante. Mude o filme dentro de você, e a imagem na tela também mudará. Portanto, comece com o seu diálogo interno. O que você diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo? Você afirma seu valor e potencial ou repete suas limitações e medos? Essas conversas internas são mais poderosas do que qualquer ação que você realize. Elas definem o tom de suas decisões, seu comportamento e a maneira como o mundo reage a você. Se você quer se tornar um milionário, não espere o dinheiro chegar para se sentir digno. Sinta-se digno agora. Comece a se comportar como alguém que tem segurança financeira. Ande com a confiança tranquila de alguém que sabe que suas necessidades já estão atendidas. Fale com a clareza de uma pessoa que já está vivendo a vida que deseja. Isso não são truques ou fantasias. São atos de alinhamento. Seus sentimentos são comandos. Suas suposições são instruções. Quando você decide se sentir abundante, sinta isso verdadeiramente em seu corpo, seus pensamentos e suas emoções. Você ativa uma nova versão de si mesmo. E essa versão se torna o ímã que atrai riqueza, ideias, conexões e oportunidades para corresponder a ela. A vida não responde ao desespero, ela responde à convicção. Você deve parar de implorar para que a realidade mude e começar a instruí-la através do seu estado interior. Você deve se tornar a causa, não o efeito. Deixe seu mundo interior ser tão forte, tão vívido, tão saturado com a sensação de abundância, que o mundo exterior não tenha escolha, a não ser corresponder a ele. É assim que a transformação acontece. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Domine seu mundo interior, e o mundo exterior seguirá. Fale abundância, sinta a abundância, viva a abundância, e a abundância se tornará sua verdade. Contemple dentro de você o poder de transformar sua vida, não através da força ou da luta, mas através da suposição gentil e persistente do seu estado desejado. Você não precisa esperar para se tornar um milionário para se sentir abundante. Você deve se sentir abundante primeiro. Sua imaginação é a tela. Seus sentimentos são o pincel e suas suposições são o comando. Quando você vive no fim, persista nessa visão e se desligue do como, você se alinha com a realidade superior. O mundo exterior só pode refletir o interior. Portanto, fale com fé, sinta com convicção
e caminhe com a confiança de quem já é, porque no momento em que você reivindica isso interiormente, o mundo não tem escolha a não ser ceder, a dizer obrigado. Obrigado por ouvir e, mais importante, por ousar acreditar no poder dentro de você. Continue imaginando com ousadia, sentindo intensamente e vivendo plenamente. Sua nova realidade já está a caminho. Feche os olhos por um momento e ouse acreditar. Ouse saber que o que você deseja já é seu. Não amanhã, não no mês que vem, mas agora, no reino invisível do Espírito. Está completo. Você não está criando algo do nada. Você está entrando no que já existe, esperando para ser reivindicado pela sua consciência. Você não é um mendigo neste mundo. Você é o poder operante. E a única coisa que o separa do seu desejo é a ilusão da separação. No momento em que você imaginou com sentimento, a semente foi plantada. E assim como a semente sob o solo, você não a desenterra todas as manhãs para verificar se está crescendo. Você a rega com fé. Você a nutre com imaginação. E você age como se a colheita fosse inevitável. É assim que o universo funciona. Ele não opera com pânico. Ele não se curva à sua dúvida. Ele se move apenas em resposta à sua certeza interior. Seu trabalho não é se perguntar como. Sua tarefa não é microgerenciar o tempo. O universo não precisa do seu controle. Ele precisa da sua rendição, da sua confiança, da sua crença inabalável de que o que você pediu já foi concedido. Então, distorça como se já estivesse feito, fale como se já estivesse feito, sinta o alívio de já ter isso, e toda vez que a dúvida surgir, não implore. Volte ao fim. Veja-se já vivendo o resultado. Deixe essa visão se tornar mais real do que os fatos diante dos seus olhos. Porque aqui está a verdade. O mundo exterior sempre cede ao mundo interior. Não há nada a perseguir, nada a forçar. No momento em que você se alinha com a frequência do desejo realizado, você se torna magnético para ele. Ele te encontra não porque você lutou por ele, mas porque você acreditou em sua chegada. E quando ele demora, lembre-se disso. Demora não é negação. É o tempo divino em ação. É a perfeição sendo costurada por trás da cortina do tempo. Você não apressa uma obra-prima. Você confia nela. Então, hoje, pare de olhar para o relógio. Comece a sentir a verdade. Viva a partir do fim e o fim virá ao seu encontro. Haja como se estivesse chegando, porque na verdade já chegou. Feche os olhos por um momento e ouse acreditar. Ouse saber que o que você deseja já é seu. Não amanhã, não no mês que vem, mas agora, no reino invisível do Espírito. Está completo. Você não está criando algo do nada. Você está entrando no que já existe, esperando para ser reivindicado pela sua consciência. Veja, você não é um mendigo neste mundo. Você é o poder operante. E a única coisa que o separa do seu desejo é a ilusão da separação. No momento em que você imaginou com sentimento, a semente foi plantada. E assim como a semente sob o solo, você não a desenterra todas as manhãs para verificar se está crescendo. Você a rega com fé. Você a nutre com imaginação e age como se a colheita fosse inevitável. É assim que o universo funciona. Ele não opera com pânico. Ele não se curva à sua dúvida. Ele se move apenas em resposta à sua certeza interior. Seu trabalho não é se perguntar como. Sua tarefa não é microgerenciar o tempo. O universo não precisa do seu controle. Ele precisa da sua rendição, da sua confiança, da sua crença inabalável de que o que você pede já foi concedido. Portanto, ande como se já estivesse feito, fale como se já estivesse feito, sinta o alívio de já ter. E toda vez que a dúvida surgir, não implore. Volte ao fim, veja-se já vivendo o resultado. Deixe essa visão se tornar mais real do que os fatos diante dos seus olhos, porque aqui está a verdade. O mundo exterior sempre cede ao mundo interior. Não há nada a perseguir, nada a forçar. No momento em que você se alinha com a frequência do desejo realizado, você se torna magnético para ele. Ele encontra você, não porque você lutou por ele, mas porque você acreditou em sua chegada. E quando ele demorar, lembre-se disso. Atraso não é negação, é o tempo divino em ação. É a perfeição sendo costurada por trás da cortina do tempo, e você não apressa uma obra-prima. Você confia nela. Então, hoje, pare de olhar para o relógio.
Comece a sentir a verdade. Viva a partir do fim, e o fim encontrará você. Haja como se ele estivesse chegando, porque na verdade ele já chegou. A imaginação não é mera fantasia. É a oficina oculta da criação, a câmara sagrada onde o invisível se torna visível. Toda estrutura que você vê, toda vida que você admira, toda realidade que você chama de sucesso, existiu primeiro na imaginação. Não é algo a ser tomado de ânimo leve ou usado passivamente. É poder, a própria essência do invisível, moldando-se através daquele que ousa acreditar. Você não nasceu para observar a realidade e aceitá-la como algo fixo. Você nasceu para remodelá-la, para caminhar pela visão interior, não apenas pelos 5 sentidos. No momento em que você aceita a verdade de que a imaginação precede a manifestação, sua vida começa a mudar de reação para criação. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você se torna a causa delas. Mas essa transformação requer convicção. Você deve imaginar com sentimento, não como um sonhador, mas como alguém que sabe que o invisível é mais real do que a cena. Quando você mantém uma imagem em sua mente de forma consistente e a reveste de emoção, quando você habita esse estado como sua verdade, ela começa a formar o projeto de sua vida exterior. O pensamento por si só não é suficiente. Deve parecer natural, vivo, inevitável. Entenda isso. A vida não está esperando para lhe dar o que você quer. A vida está ecoando de volta para você o que você acredita ser verdade. Se você persistir na suposição de que é abundante, amado, poderoso, então a vida não tem escolha a não ser refletir isso de volta para você. Não por causa da sorte ou do esforço, mas porque a lei exige isso. O que é impresso na imaginação com convicção deve se expressar no mundo exterior. Não há lacuna entre você e seu desejo, exceto sua própria descrença. O universo não está negando nada a você. Ele está respondendo ao seu estado interior. Portanto, se você deseja mudança, não procure fora de si mesmo. Vá para dentro. Mude o filme que está passando no cinema da sua mente. E quando fizer isso, faça com tanta clareza e sentimento que se torne mais real para você do que o momento presente. Isso não é ilusão. Isso é criação. É conhecer a verdade antes que ela se torne visível. É caminhar com fé, não com a visão. É reconhecer que o seu mundo interior é a causa e o mundo exterior é apenas o efeito. O erro que muitos cometem é esperar por provas antes de acreditar. Mas as provas só aparecem depois da crença. Essa é a grande reviravolta que você deve abraçar. Não espere pelo dinheiro para se sentir rico. Não espere pelo amor para se sentir escolhido. Não espere pela oportunidade para se sentir bem-sucedido. Sinta isso agora. Viva a partir disso agora. Haja a partir do fim, e o fim correrá ao seu encontro. Cada vez que você imagina algo com convicção, você planta uma semente. E assim como uma semente enterrada no solo, ela não brota imediatamente. Ela se move silenciosamente, secretamente sob a superfície da consciência. Mas seu crescimento é certo. Desde que você não a desenterre com dúvidas, você deve persistir na suposição de que está feito, que é seu, que está concluído. A vida se curva para aquele que acredita mais na imaginação do que nas aparências. As aparências são passageiras. A imaginação é eterna. Ela contém o padrão. Ela contém a promessa. Ela contém o poder. Portanto, não a subestime. O que você imagina hoje, você viverá amanhã. O que você aceita em sua consciência agora, você viverá mais tarde. Use esse dom com ousadia. Use-o com sabedoria. Deixe a imaginação se tornar seu lugar de morada, seu lar, seu refúgio. Porque o mundo que você vê sempre refletirá o mundo em que você escolheu acreditar. E uma vez que você sabe disso, uma vez que você realmente sabe disso, não como teoria, mas como experiência, sua vida nunca mais será a mesma. O desejo não é algo a ser descartado ou questionado. Não é uma fraqueza ou um desejo passageiro. É sagrado. É proposital. No momento em que um desejo verdadeiro surge em seu coração, ele não nasce do acaso ou do acidente. É uma evidência. Prova de que a vida que você almeja já existe no invisível. É o sinal, o anúncio, o sussurro do universo de que o que você busca já é seu. Você não está sendo provocado com o que não pode ter.
Você está sendo guiado em direção ao que já lhe foi prometido. Você deve passar a ver o desejo não como algo que precisa perseguir, mas como algo que precisa reconhecer. Não é o começo da falta, é o começo da realização. Se você deseja amor, é porque o amor é seu. Se você deseja liberdade, é porque a liberdade está dentro de você. Se você deseja mais, é porque mais já está buscando você. O universo não brinca. Ele não planta desejos apenas para atormentá-lo. Ele os coloca como sementes divinas no solo da sua alma, esperando que você os reivindique, não com as mãos, mas com a imaginação. Quando você trata o desejo como algo sagrado, você para de duvidar da sua mensagem. Você para de adiar sua chegada com descrença. Você começa a entender que não o desejaria se não fosse para você. Você não sentiria a atração a menos que o caminho já estivesse preparado. O desejo não é a ausência do que você busca, é a chegada de seu projeto em sua consciência. A partir daí, você não precisa conquistá-lo, implorar por ele ou persegui-lo. Você simplesmente precisa aceitá-lo, reivindicá-lo, conhecê-lo. E como você reivindica um desejo? Não gritando para o mundo, não tentando forçar sua chegada, mas incorporando o estado de já tê-lo, sabendo interiormente, silenciosamente, com plena convicção de que já está feito. É aí que acontece a verdadeira mudança. Não no mundo exterior, mas no mundo interior. No momento em que você aceita que o desejo está realizado dentro de você, o universo começa seu trabalho para refleti-lo no exterior. O verdadeiro trabalho não é lutar ou se esforçar pelo seu desejo. O trabalho é remover a resistência, abandonar a ideia de que ele está longe, abandonar a crença de que você não é digno ou não está pronto. Sua prontidão é demonstrada em seu desejo. Esse é o sinal. Essa é a marca. Essa é a permissão divina que diz: sim, este é o seu caminho, agora siga-o. Todo desejo é uma conversa entre sua alma e a fonte de todas as coisas. É comunicação, é confirmação. E uma vez que você entende isso, você trata seus desejos com reverência, não com resistência, e começa a sentir uma paz profunda, mesmo antes que a manifestação apareça, porque você não pergunta mais se ela está chegando. Você já sabe que chegou. Você para de procurar provas. Você se torna a prova. Então, da próxima vez que um desejo profundo surgir em você, não se afaste dele. Não o questione. Não o afaste. Dê-lhe as boas-vindas. Agradeça-o. E, acima de tudo, reivindique-o, porque no momento em que ele entrou na sua consciência, não era um pedido, era uma revelação, um eco sagrado de uma realidade já criada, esperando que sua fé abrisse a porta. E uma vez que você o aceita com todo o seu ser, o mundo deve se reorganizar para corresponder ao seu conhecimento. Não, essa é a promessa divina. E bem, o universo nunca quebra sua palavra. Assumir o sentimento do desejo realizado é ir além dos limites da lógica e entrar no reino da criação. Não é mera pretensão. É incorporar uma verdade superior. Uma verdade que diz que o que você deseja já existe, não em um futuro distante, mas aqui e agora, no invisível. Você não está esperando que isso aconteça. Você está se alinhando com o estado em que isso já existe. Viver no fim significa que você não pensa mais como a versão de si mesmo que não tem isso. Você pensa como a versão que recebeu isso. Você não fala mais a partir do desejo, mas a partir da posse. Você não pergunta se isso vai acontecer. Em vez disso, você declara que já é seu. Essa mudança de consciência é a ponte entre o visível e o invisível. É a única jornada que você deve empreender, da dúvida ao conhecimento, da falta à realização, do desejo. A maioria das pessoas aborda seus desejos a partir do exterior. Elas tentam mudar o mundo ao seu redor para que ele corresponda ao que elas querem dentro de si. Mas a verdade é o contrário. O mundo exterior apenas reflete o seu mundo interior. Portanto, a maneira mais rápida de realizar o que você deseja é permanecer no estado emocional e mental de sua realização. Isso significa pensar a partir do fim, não no fim, não esperando, não ansiando, mas caminhando com plena consciência de que está feito. Isso não é imaginação para entretenimento. É imaginação para transformação. Quando você assume o sentimento do desejo realizado, você está dando instruções ao universo. Você está definindo as coordenadas para o seu destino. Você está dizendo que isso
é quem você é agora, e o mundo começa a refletir essa identidade. Os sentimentos são a chave, não as palavras, não o esforço, porque é o seu estado emocional que impressiona o subconsciente, e é o subconsciente que controla as condições da sua vida. Portanto, se você deseja abundância, deve se sentir abundante agora. Se você deseja amor, deve sentir amor agora. Se você deseja sucesso, deve andar com a confiança de quem já o tem. E se parecer estranho no início, tudo bem, persista. Assim como uma semente leva tempo para brotar, seu novo estado também levará tempo para se enraizar. Não espere pela permissão do mundo exterior. Ela não virá. O mundo não lhe dá permissão para mudar. Ele apenas reflete a mudança depois que você a faz. Então feche os olhos, entre nesse espaço sagrado dentro de você e pergunte-se: como eu me sentiria se isso já fosse verdade? Então sinta isso. Deixe que isso sature seus pensamentos e guie suas ações. Deixe que isso se torne seu lugar de descanso. Quando você vive no fim, você não está mais desesperado ou necessitado. Você está calmo, centrado, em paz, porque sabe que já recebeu isso no reino invisível e que o visível deve seguir. O como e quando não lhe dizem mais respeito. Sua única tarefa é permanecer fiel ao estado do desejo realizado. Esse é o caminho secreto para o alinhamento. Não empurrar, não se esforçar, mas ser. Ser a versão de si mesmo que já tem, que já é. E quando você faz isso de forma consistente, a vida se reorganiza ao seu redor. Pessoas aparecem, circunstâncias mudam, portas se abrem, não porque você as forçou, mas porque você assumiu seu lugar de direito e o universo não teve escolha a não ser responder. Portanto, deixe ir a velha identidade. Liberte a história da falta e vista o novo eu. O eu que sabe que está feito. Pense a partir dele, fale a partir dele, sinta a partir dele. E, acima de tudo, confie nele. Porque quando você vive o fim vive através de você. Atraso não é negação, não é rejeição, não é cancelamento, não é uma porta fechada. É simplesmente uma pausa na aparência, não uma pausa na criação. Quando você entende a natureza da realidade, percebe que no momento em que imagina e acredita em algo sinceramente, isso começa. Mesmo que seus olhos físicos ainda não vejam, as raízes estão crescendo sob a superfície. A fundação está se formando no invisível. O atraso é apenas um sinal de que forças invisíveis estão se alinhando para trazer seu desejo à expressão perfeita. Mas é aqui que muitos vacilam. Eles olham para o relógio, eles olham para o calendário, eles contam os dias, os meses e às vezes os anos, e deixam que a aparência do tempo sussurre mentiras. Não está chegando. Talvez não seja para você. Você foi tolo em acreditar. Mas o tempo não é a verdade. O tempo é apenas o espaço em que o invisível se torna visível. Ele não é seu inimigo. É o útero em que seu desejo está crescendo. Você deve aprender a confiar que, uma vez que algo é dito com fé, uma vez que é sentido, aceito e vivido interiormente, é recebido. Não será, é. Mas deve aparecer no tempo determinado. Você também não deve perturbar sua fé com medo, dúvida ou perguntas. Seu papel não é controlar o tempo, mas permanecer fiel à visão. O atraso é a maneira do universo organizar tudo perfeitamente para você, para os outros envolvidos e para o desdobramento maior. Não há manifestação perdida, nem milagre errado. Nada do que você imaginou, na verdade, é esquecido. O universo não perde o controle do seu pedido. Ele ouve sua oração. Ele sente sua fé e coloca as coisas em movimento, mesmo quando você não vê nada se movendo. Não confunda silêncio com quietude. Não confunda o período de espera com o abandono. Você não está sendo ignorado. Você está sendo posicionado. É fácil acreditar quando os sinais estão por toda parte, mas o verdadeiro teste da crença está no silêncio, nos momentos de quietude, nos momentos em que o mundo parece inalterado. É quando o seu conhecimento interior deve surgir. É quando você deve dizer: embora eu não veja nada, sei que está feito. É nesse momento que a semente do seu desejo cresce ou murcha, não com base no mundo exterior, mas na sua convicção interior. Você está sendo solicitado a manter a vibração da realização por mais tempo do que o mundo tem mostrado. Você está sendo testado em sua fé,
refinado em sua paciência. Isso não é um castigo, é uma preparação para quando chegar, e isso acontecerá. Você não receberá apenas o que pediu. Você se tornará a pessoa capaz de sustentá-lo. O atraso não é apenas sobre a chegada da coisa, é sobre a sua prontidão para viver na plenitude dela. Portanto, não se canse, não troque sua visão pela impaciência. Deixe que o atraso seja um lembrete de quão poderoso é o seu desejo, tão poderoso que requer uma orquestração além do que você pode ver. Confie que o que você pediu já está em movimento. Confie que mesmo agora, por trás da cortina do físico, arranjos estão sendo feitos, corações estão sendo limpos. Você não precisa saber como, você não precisa saber quando, você só precisa saber que está feito. E quanto mais você puder descansar nesse conhecimento, mais você permitirá que ele flua livremente para o seu mundo. Mantenha sua fé quando nada parecer estar acontecendo. Essa é a marca de quem compreende as leis da criação, porque o atraso nunca é negação. O atraso é simplesmente o ritmo sagrado do tempo divino. E quando chegar, você vai olhar para trás e entender que não estava atrasado. Estava perfeito. Pare de perguntar e comece a saber. Pois cada vez que você pergunta a partir de um lugar de carência, você reforça a ideia de que o que você deseja está separado de você. Você diz com suas palavras e suas emoções que ainda não está aqui. E ao fazer isso, você se prende a esse estado de ausência. Mas existe um caminho superior. Um caminho que transcende perguntar, esperar e desejar. É o caminho do saber. Saber que o que você deseja não é algo a ser perseguido, mas algo a ser despertado dentro de você. Pedir uma vez com fé é suficiente, mas continuar pedindo repetidamente por medo e dúvida é declarar repetidamente que você não tem. O universo não responde apenas às suas palavras. Ele responde ao seu estado de ser. E se o seu estado é implorar, ele reflete a falta. Se o seu estado é saber, ele reflete a realização. Há uma grande diferença entre aquele que espera e aquele que se lembra. A esperança diz que talvez isso aconteça, mas o conhecimento diz que já aconteceu. Quando você pede, muitas vezes está buscando algo externo, mas quando você sabe, você se volta para dentro. Você entra no espaço da sensação de já ter, de já ser. Isso não é fantasia, isso é criação. Tudo começa na consciência. Nada toma forma, a menos que primeiro seja mantido no invisível, conhecido e incorporado. Saber é a frequência da manifestação, porque está alinhado com a verdade. A verdade de que, no momento em que você deseja, você já recebeu. O desejo é um sinal divino. Não é uma sugestão, não é uma provocação, não é uma possibilidade. É uma promessa, uma memória do seu eu superior lembrando-lhe o que já é seu no invisível. E quando você entra nessa lembrança, algo muda. Você não se esforça mais, não busca mais. Você se senta, descansa, sorri com confiança tranquila porque não está esperando pela vida. A vida está alcançando o seu conhecimento. Não é arrogância afirmar que algo é seu antes que o mundo possa ver. É fé, é alinhamento. É dizer ao universo, eu confio no processo, eu acredito no invisível, eu aceito que o que pedi já está a caminho. E essa afirmação interior é o que abre as portas. Não o desespero de pedidos repetidos, mas a calma certeza da crença. Você deve parar de tratar seu desejo como um estranho e começar a tratá-lo como uma memória. Ele não está fora de você. É um reflexo de quem você está se tornando. Cada vez que você retorna ao estado de desejo realizado, quando pensa a partir dele, sente a partir dele e age a partir dele, você está dizendo ao universo, eu me lembro do que é meu. E essa lembrança é o imã. Ela atrai o invisível para a cena com precisão e poder. Então, tire seu desejo do pedestal. Traga-o para baixo. Coloque-o em seu coração. Não o segure como um desejo, mas como um conhecimento. Quando a mente tentar questionar, volte para o sentimento. Quando o mundo tentar contradizer, volte para a visão interior. Seu conhecimento deve se tornar mais alto do que seus sentidos, mais real do que as circunstâncias. Esse é o verdadeiro poder da criação. Aqueles que manifestam sem esforço não são aqueles que pedem mais alto. São aqueles que sentem mais profundamente, que caminham com certeza, antes que qualquer coisa mude, que não precisam convencer o mundo,
porque já se convenceram. Você não está esperando, você está lembrando. Você está lembrando da verdade de que todas as coisas já são suas, que o divino não provoca, ele cumpre, que você não está aqui para perseguir o que está faltando, mas para invocar o que já lhe pertence. Então pare de pedir a partir de um lugar de carência e comece a saber a partir de um lugar de plenitude. Essa é a ponte entre o desejo e a manifestação. Não é esforço, mas incorporação. Não é tentar, mas confiar. Não é implorar, mas lembrar. E nessa lembrança, todas as coisas se renovam. A fé não olha para o relógio. Ela não fica olhando para os ponteiros do relógio, imaginando se a promessa está atrasada. Ela não conta os dias ou os minutos, medindo o progresso pelo que é visto. A fé entende que o tempo não é o mestre. Ele é o servo. Ele se curva e flui ao ritmo da sua convicção interior. O tempo pode ser necessário no mundo físico, mas é irrelevante no mundo espiritual. No invisível, o que você pede já está completo. Está feito no momento em que você aceita como real dentro de si, mas o mundo vai tentar você a duvidar. Vai sussurrar que, se ainda não chegou, talvez nunca chegue. Que talvez você tenha entendido mal. Que talvez você deva desistir do sonho. Mas a fé não se move pelas aparências. A fé não precisa de provas. Ela é a prova. Ela vive no invisível como se já fosse visível. Ela caminha na promessa muito antes de a promessa se tornar visível. Você deve parar de olhar para o relógio e julgar seu progresso. Pare de usar o tempo como uma régua para medir seu valor ou seu poder. Só porque ainda não apareceu, não significa que não está a caminho. O universo não é lento. Ele é preciso. Ele é inteligente. Ele é exato em seu desenrolar. Cada segundo que passa é parte de uma coreografia divina que você não pode ver por completo, mas deve confiar com todo o seu ser. Existe um período natural de gestação para cada desejo. Assim como uma semente leva tempo para se tornar uma árvore, sua visão leva tempo para tomar forma. Mas esse tempo não é vazio, não é desperdiçado. É preenchido com reorganização, alinhamento, preparação. Pessoas estão sendo movidas. Circunstâncias estão sendo alteradas. Recursos estão sendo direcionados para você. O caminho está sendo limpo nos bastidores, e a única coisa que pode interromper essa ordem divina é sua descrença. Você não acelera as coisas se preocupando. Você não acelera o resultado olhando para o relógio. Você só causa atrasos quando vacila na sua crença. Quando você sai do fim e começa a questionar o meio, sua única tarefa é persistir na suposição de que está feito. Permanecer na sensação de que o desejo foi realizado para manter seu mundo interior alinhado com o resultado, mesmo quando nada mudou lá fora. Essa é a arte da criação. Não forçar, não implorar, não apressar, mas confiar. E essa confiança deve se tornar seu estado padrão. Você deve aprender a descansar no invisível para relaxar, sabendo que o tempo divino nunca está errado. Nunca está errado. Nunca está atrasado. É sempre perfeito. A fé não é impaciente. A fé não é ansiosa. A fé é imóvel. É calma. Está enraizada em uma verdade mais profunda. Não precisa de um relógio para se sentir confiante. Ela já sabe que o que é seu não pode ser perdido. Que o que você reivindicou em espírito deve aparecer na forma. Que o atraso nunca é negação. É um desígnio divino. Portanto, tire os olhos do relógio. Tire sua mente do como. Volte para o sentimento. Volte para o fim. Mantenha sua imaginação viva com a imagem da realização. Fale e ande como alguém que já possui o desejo. E deixe o tempo trabalhar a seu favor. Deixe-o ser a ponte invisível entre sua crença e sua bênção. O tempo não é seu obstáculo, é seu aliado, é o espaço gentil no qual seu desejo se enraiza e cresce até se tornar realidade. Confie nele, abençoe-o e, acima de tudo, pare de observá-lo. Pois quando você realmente acredita, você não pergunta mais quando. Você simplesmente diz, obrigado, e você vive como se já estivesse feito, porque, na verdade, está. Então agora você vê que o que você busca não está longe, não está distante, não está separado de você. Está aqui dentro. No momento em que você ousa imaginar, você coloca a criação em movimento. Quando você assume o sentimento, você se alinha. Quando você persiste na crença,
Mesmo quando nada do lado de fora confirma, você entra no tempo divino. Você para de perguntar e começa a saber. Você não anda pela visão, mas pela convicção interior de que o que é seu já está feito. O universo não está retendo nada. Ele está esperando. Esperando que você reivindique, que se lembre, que relaxe na verdade. Seu desejo já é uma promessa. A fé é sua ponte. A imaginação é sua chave. E o tempo é simplesmente o servo, não o mestre. Então, haja como se estivesse chegando porque está. Confie no processo. Confie no timing. Confie em si mesmo. E com isso, obrigado por ouvir, por acreditar e por se tornar. Música. Feche os olhos não para fugir do mundo, mas para reivindicar seu poder dentro dele. E agora ouse imaginar isso. Você abre sua caixa de correio e lá está, um envelope. Você não estava esperando por ele. Você não trabalhou horas extras para isso. Você não se esforçou nem correu atrás. Mas ele chegou. Um cheque em seu nome. Aquela sensação, aquele choque silencioso misturado com alegria. Capture-a, aproprie-se dela, viva-a. Porque todo o seu mundo está respondendo não ao que você diz ou faz, mas ao que você sente que é verdade. Se você realmente acredita que cheques aleatórios estão chegando até você, então o mundo exterior deve se organizar para refletir essa verdade. O carteiro se torna o mensageiro da sua fé. O banco se torna o servo da sua imaginação. Mas aqui está o segredo. Você deve recebê-los primeiro em sua consciência. Você deve ver o envelope antes que ele chegue. Você deve sentir o depósito antes da transação. Você deve agradecer antes do presente. Não espere por provas. A prova está na sua suposição, e sua suposição é a semente. Quando você disser, eu recebo cada vez mais cheques aleatórios, não diga isso como um desejo, mas como um fato. Diga com a mesma facilidade com que diz o seu nome, e depois esqueça as palavras e sinta a experiência. Você não está à espera de um milagre. Você é o milagre. E os milagres seguem aqueles que acreditam que já os têm. Por isso, todas as manhãs afirme, recebo cada vez mais cheques aleatórios. Sinta a emoção. Sorria como se tivesse acabado de abrir outro. Confie que o invisível já está em movimento. Porque está. Você é o poder operante, o autor, o receptor. E sua única tarefa é acreditar que já está feito. No momento em que você se volta para dentro e começa a sentir como se algo já fosse seu, você desbloqueia a verdadeira fonte de tudo o que se manifesta no mundo exterior. Sua imaginação. Não é o trabalho, não é a oportunidade de negócio, não é a pessoa que assinou o cheque que traz riqueza para a sua vida. Os cheques não vêm do mundo, eles vêm através dele. E essa diferença, embora sutil na linguagem, é tudo em termos de poder. Veja, a maioria das pessoas vive acreditando que o mundo é a causa, e elas são o efeito. Elas acreditam que, até que o cheque chegue pelo correio, não tem motivo para se sentir abundantes. Até verem o dinheiro, não conseguem acreditar na riqueza. Mas isso é errado. Toda a criação começa dentro de nós. O exterior é apenas um reflexo do interior, e sua imaginação é o lugar sagrado onde a realidade nasce. Quando você começa a imaginar receber cheques, segurá-los, depositá-los, comemorá-los, mesmo antes de eles aparecerem no mundo físico, você está realizando o único ato que realmente importa. O que você assume ser verdade sobre si mesmo se torna o seu mundo. Se você assume que é sempre surpreendido por bênçãos inesperadas, se sente a alegria e a certeza da abundância antes que seus sentidos confirmem, então você coloca a lei da consciência em ação, e essa lei não pode ser quebrada. O mundo deve obedecer ao tom e ao humor do seu estado interior. Ele deve se conformar à imagem que você pinta com sua imaginação. Isso não é especulação, é a estrutura sobre a qual todas as coisas repousam. Quando você vive a partir do fim, sendo o fim a realidade em que cheques aleatórios são uma parte normal e esperada da sua vida, você não está mais buscando dinheiro. Você está habitando a energia de já tê-lo recebido. Em resposta, o mundo começa a se curvar de maneiras que você não pode prever. Alguém com quem você não fala há anos pode de repente sentir-se compelido a abençoá-lo. Um reembolso antigo esquecido pode aparecer. Uma oportunidade que você não perseguiu pode abrir uma porta.
Isso não são acidentes. São ecos da sua suposição. A imaginação não é um devaneio passageiro. É o seu poder de criar, de chamar coisas que não são vistas como se fossem. E quando essa cena imaginada é sentida vividamente, quando é impregnada de gratidão, entusiasmo e fé, ela começa a se revestir de forma. Quanto mais tempo você permanecer nesse estado, mais rápido ela passará do invisível para o visível. Não se preocupe com como isso vai acontecer. O como não é do seu domínio. A raiz através da qual o dinheiro flui é escolhida por uma sabedoria mais profunda do que sua mente consciente. Mas você, como Criador, deve abrir o portão por onde ele flui. E esse portão é sua própria crença, seu próprio sentimento, seu próprio conhecimento silencioso de que sim, os cheques estão chegando. Na verdade, eles já chegaram. Uma vez que você aceita que sua imaginação é a única fonte verdadeira da realidade, você se liberta da espera. Você começa a receber com alegria antes de receber em mãos. E é esse sentimento alegre e expectante que magnetiza as condições da sua vida. Você não está esperando, você está sendo. E ser é o segredo. Portanto, permaneça assim todas as manhãs. Deixe seus olhos internos verem o que seus olhos físicos não veem. Sinta a textura do envelope, o peso do cheque dentro dele. Ouça o clique da sua caixa de correio, o sussurro da surpresa divina. Caminhe pelo seu mundo como alguém que sabe que todas as coisas já são suas e que o mundo, obediente como sempre, ecoará sua verdade. Sempre foi seu. Agora, viver no fim é tornar o resultado que você deseja tão real dentro de você que você não questiona mais sua chegada. Você não está esperando por cheques aleatórios. Você já os está recebendo. Você não está esperando por provisão. Você já está sendo provido. Viver no fim significa sentir a realidade do seu desejo como se estivesse acontecendo agora, porque na consciência está acontecendo agora. Não há espera, há apenas aceitação. Comece perguntando a si mesmo, se verificações aleatórias chegassem consistentemente à sua vida, como você se sentiria? Não apenas uma vez, mas repetidamente. Como você se comportaria sabendo que bênçãos inesperadas, surpresas financeiras e provisões divinas fluíam livremente para você sem esforço? Esse sentimento de paz, abundância e segurança é a porta secreta para a manifestação. Você não cria se esforçando mais. Você cria sentindo mais profundamente. Você cria entrando mental e emocionalmente na cena e vivendo a partir desse lugar de realização. Imagine acordar todos os dias e, em vez de se preocupar com como o dinheiro vai chegar, você sorri com sabedoria. Você sabe que sempre será cuidado, você sente isso em seu corpo. Você passa o dia com a mesma tranquilidade de alguém que já depositou 3 cheques esta semana e espera mais 2 na próxima. Você não está desesperado. Você não está surpreso. Você está calmo e grato porque agora isso é normal para você. É assim que é viver no final. Não é esperar que algo aconteça, mas descansar no fato de que já aconteceu. A maioria das pessoas vive em um estado de carência e se pergunta por que a carência continua aparecendo. Elas rezam por cheques e depois ensaiam todas as maneiras pelas quais isso provavelmente não vai acontecer. Elas tentam visualizar, mas seus corações estão cheios de dúvidas. Você deve ir mais fundo do que isso. Você deve se permitir habitar na atmosfera emocional de já ter. Você deve sentir o tom da riqueza, a vibração da tranquilidade, a naturalidade da abundância. Deixe esse estado de espírito interior se tornar sua morada permanente. Viver no fim não é um evento único. É uma prática, uma disciplina, um compromisso de ignorar as aparências e se agarrar ao invisível. O mundo frequentemente oferecerá evidências do contrário, contas vazias, contas não pagas, chamadas não atendidas. Mas isso são apenas sombras. Não persiga as sombras. Permaneça na luz do seu desejo. Deixe os cheques chegarem primeiro à sua mente. Veja-os. Sinta o cheiro do papel. Ouça o barulho do envelope. Imagine-se a entrar no banco. Sinta a gratidão a crescer no seu peito à medida que o depósito é feito. Deixe que seja tão real que o mundo exterior não tenha outra escolha, senão conformar-se. E ele conformar-se-á. Tem de ser assim, porque o mundo reflete o seu estado de ser. E quando o seu ser estiver fundamentado no fim, quando a sua alma tiver aceitado que receber já está acontecendo,
A ponte dos eventos se desdobrará. Você não precisa saber como. Você não precisa forçar o caminho. Apenas persista no fim. Permaneça fiel à versão de você que já recebe ou já celebra, já espera. Esta é a verdade. O mundo se curva às suposições que você se recusa a abandonar. Quando você vive no fim, o universo se reorganiza para corresponder à sua convicção. Pessoas que você nunca conheceu sentirão-se compelidas a abençoá-lo. Oportunidades que você não procurou surgirão. O dinheiro virá de canais que você não poderia imaginar. Mas tudo isso é secundário. O verdadeiro trabalho está dentro de você. Portanto, viva agora como alguém que recebe cada vez mais cheques aleatórios. Deixe o sentimento se estabelecer. Deixe-o criar raízes. Vista-o como sua roupa favorita. Volte a ele quando a dúvida tentar aparecer. E com o tempo, não muito tempo, mas tempo fiel, você descobrirá que o que começou na imaginação encontrou seu caminho para a forma. Não porque você perseguiu, mas porque você viveu até o fim. E o fim sempre se revela. O dinheiro por si só é impotente. Ele não é a fonte, mas o reflexo. Ele não pensa, não se move, não decide. Ele não escolhe você. Você o escolhe através da sua crença. Este é o grande equívoco do mundo. Que o dinheiro detém poder, que determina o valor, que só chega com trabalho árduo ou sorte. Na verdade, o dinheiro responde ao autoconceito que você carrega. Ele não vem para os mais merecedores, nem para os mais inteligentes, mas para aqueles que acreditam que são o tipo de pessoa para quem ele flui naturalmente. Se você acredita que está sempre apenas sobrevivendo, então a vida provará que você está certo. Se você acredita que precisa lutar por cada centavo, então a luta seguirá. Se você acredita que o dinheiro evita você, então ele evitará. Mas se você acredita profunda e sinceramente que é abençoado, que é o tipo de pessoa que encontra dinheiro quando menos espera, que cheques aleatórios aparecem em sua caixa de correio ou em sua conta sem esforço, então seu mundo deve refletir essa crença, porque a lei é simples, a consciência é a única realidade. O que você aceita como verdade se torna verdade para você. O dinheiro obedece à crença. Ele é um servo, não um mestre. Ele ouve seu diálogo interior. Ele segue as instruções que você sussurra em segredo. E se essas instruções estiverem repletas de preocupação, dúvida e limitação, então você repelirá exatamente aquilo que pensa que deseja. Não porque você não seja digno, mas porque ainda não mudou a crença por trás do seu desejo. Veja bem, não basta querer cheques aleatórios. Você deve acreditar na realidade de recebê-los. Você deve se comportar como alguém que recebe com facilidade. Você deve remover o pedestal em que colocou o dinheiro e reconhecer que o poder nunca esteve no cheque. Ele sempre esteve em sua consciência. O dinheiro não é um milagre. Você é. E no momento em que você decide que a riqueza é natural para você, no momento em que você se firma e sente que está aberto para receber de lugares inesperados, a vida se apressa para provar que você está certo. Pense nas muitas pessoas que atraem bênçãos financeiras sem esforço. Elas não correm atrás, elas esperam. Elas não temem que o dinheiro acabe porque acreditam em uma fonte infinita. E assim, o dinheiro não vem para controlá-las, mas para servir à sua liberdade. A crença delas cria o caminho. A certeza delas molda o resultado. Se você quer receber mais, então você deve acreditar mais. Você deve mudar seu autoconceito de alguém que espera para alguém que sabe, de alguém que deseja para alguém que recebe. Comece a afirmar isso. O dinheiro vem para mim de fontes conhecidas e desconhecidas. Eu sempre tenho o que preciso. Cheques inesperados são uma parte natural da minha experiência. Diga isso até que pareça familiar. Diga até que pareça normal. Diga até que as palavras não soem mais como afirmação, mas como fato. Porque a verdade é que, uma vez que sua crença muda, o mundo exterior segue o mesmo caminho. O emprego vai ligar, o reembolso vai chegar, o cheque vai aparecer, mas você não ficará surpreso, porque sua crença tornou isso inevitável. Então pare de olhar para o número na sua conta e atribuir significado a ele. É notícia velha, um reflexo da crença de ontem. Em vez disso, olhe para dentro e pergunte: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? Que história estou contando para mim mesmo? E se essa história não serve mais para você,
Escreva uma nova, uma história em que o dinheiro é fácil, em que receber é normal, em que seu nome parece atrair abundância pelo próprio som. Não se trata de arrogância, trata-se de alinhamento. O exterior obedece ao interior. O mundo reflete sua suposição, e o dinheiro, como todas as coisas, se curva à crença. A persistência é o fio de ouro que tece o invisível na cena. É a escolha silenciosa e consistente de permanecer até o fim, mesmo quando nada no seu mundo externo sugere que está funcionando. Você não precisa saber como os cheques chegarão. Você não precisa mapear os passos ou traçar um cronograma. Sua única tarefa é persistir na suposição de que já é assim, permanecer no estado de desejo realizado e recusar-se a abandoná-lo. Não importa o que o contradiga. É aqui que a maioria desiste. Eles plantam a semente da suposição e a arrancam ao primeiro sinal de dúvida. Eles imaginam receber dinheiro do nada. Sentem-se bem por um momento, depois verificam sua conta bancária e declaram: "Viu? Não aconteceu nada." Mas no momento em que você faz isso, você saiu do estado. Você abandonou os fins e deu poder às aparências, que são sempre produto de suposições passadas, não presentes. O como não é da sua conta. Essa é a função das forças invisíveis que se movem pelo seu mundo, organizando o que precisa ser organizado. Tudo o que você deve fazer é carregar a convicção interior de que está feito. A ponte de eventos, a série de passos e coincidências que dão vida à sua suposição, se desenrolará naturalmente e muitas vezes de forma invisível. Você pode nem perceber que a ponte está sendo construída até se encontrar do outro lado dela. Pense nisso. Você decide que é o tipo de pessoa que recebe cheques inesperados. Você persiste nesse sentimento dia após dia, não desesperadamente, nem ansiosamente, mas com confiança. Você anda, fala e vive como alguém que recebe. Você não alimenta dúvidas. Você não verifica sua caixa de correio com preocupação. Você verifica com gratidão. Você vive na vibração de já ter. Isso é persistência. Lentamente ou de repente, o mundo começa a mudar. Alguém se lembra de uma dívida que tem com você. Um reembolso que você havia esquecido chega. Uma oportunidade de emprego com um bônus surpresa cai no seu colo. Um membro da família te abençoa do nada. O caminho nunca foi seu para criar, era seu para permitir. Mas isso só acontece através da persistência. Persistência não é repetição de palavras, é repetição de um estado. Não é implorar ou suplicar, mas voltar repetidamente à sensação de que está feito, que o dinheiro é seu, que os cheques já estão a caminho, que a vida conhece o seu desejo e está fielmente a concretizá-lo. Portanto, você deve ser fiel à sua suposição, mesmo quando o mundo está em silêncio, mesmo quando não vê nenhum sinal. Esse é o teste, e não é um teste de valor, é um teste de consciência. Você continuará a insistir no final, quando seus sentidos lhe dizem o contrário. Você manterá a realidade interior por tempo suficiente para que a exterior a reflita. Não se trata de força, trata-se de confiança. Não se trata de controlar, mas de se render à verdade de que o que você imagina com convicção deve acontecer. Não tente fazer acontecer, deixe acontecer, mas mantenha seu mundo interior firme. Permaneça fiel à versão de si mesmo que já recebe. Deixe essa versão liderar. Deixe essa versão tomar decisões. Entre nas salas. Fale afirmações não por falta, mas por plenitude. Se você fizer isso, um dia você olhará para trás e perceberá que a ponte sempre esteve sendo construída. As pessoas certas apareceram. Os eventos inesperados se desenrolaram. Os cheques chegaram não porque você descobriu, mas porque você acreditou que já estava feito. A persistência não é glamourosa, mas é poderosa. É a força silenciosa que move montanhas. E quando você a domina, a realidade se curva. Não porque você lutou contra ela, mas porque se recusa a sair do estado de realização. É assim que todas as coisas nascem. É assim que o invisível se torna visível, através da persistência. O mundo não está separado de você. Não é uma força distante com vontade própria. É você mesmo expresso em forma. Seus pensamentos, suas suposições, suas emoções, suas crenças, tudo se torna visível. Quando você realmente compreende isso, você para de culpar o mundo e começa a moldá-lo.
Você começa a entender que cada experiência, cada encontro, cada suposta coincidência é um espelho refletindo de volta para você o conteúdo da sua consciência. Portanto, se você deseja receber cheques aleatórios, não olhe para fora. Não espere pelo correio, nem persiga oportunidades. Em vez disso, volte-se para dentro. Pergunte a si mesmo: eu me sinto digno de ser surpreendido pela vida? Eu realmente acredito que o universo quer me abençoar? Eu espero que a alegria chegue à minha porta sem avisar? Porque se você não acredita, o mundo não pode refletir isso. O mundo só pode ecoar o que você internalizou como verdade. Para receber com facilidade, você deve se tornar a versão de si mesmo que vive com facilidade. Para receber cheque surpresa, você deve assumir a identidade de alguém que é sempre cuidado, que confia no processo da vida, que se deleita e se encanta com frequência. Essa mudança interior é tudo. Sem ela, você está apenas desejando, mas com ela, você está no comando. Veja bem, o universo não tem favoritos. Ele não retém nada. Ele apenas responde. Ele ouve seu estado dominante. E quando esse estado é de alegria, gratidão e expectativa, o mundo não tem escolha, a não ser refleti-lo. É quando os cheques chegam sem motivo. É quando as pessoas lhe oferecem presentes. É quando os bancos corrigem erros a seu favor. É quando a vida conspira para surpreendê-lo, não aleatoriamente, mas fielmente, porque você se tornou compatível com a sensação de ser abundantemente provido. Você deve internalizar a ideia de que as coisas boas são destinadas a você, não conquistadas através do estresse, não imploradas, mas recebidas como uma extensão natural de quem você é. Você deve permanecer no sentimento de que está sempre guiado, sempre apoiado, sempre amado pela própria estrutura da existência. E quando esse sentimento se torna normal para você, o mundo exterior não tem escolha a não ser se manifestar de acordo. Imagine caminhar pela vida acreditando verdadeiramente que o universo é divertido e generoso, que gosta de surpreendê-lo, que esconde bênçãos em lugares comuns apenas para ver seu sorriso quando você as descobre. Se você carregar essa atitude em seu coração, quão diferentes seriam seus dias? Quão diferente você trataria as pessoas? Quão mais leve seria seu espírito? Essa é a energia que atrai o inesperado. Essa é a energia que atrai a abundância de lugares invisíveis. Portanto, você deve parar de esperar que o mundo mude e começar a mudar seu conceito de si mesmo. Você não é um observador passivo. Você é o sonhador do sonho, o criador do significado, aquele através do qual todas as coisas são filtradas. O mundo é sua consciência externalizada. Ele não pode mostrar o que você não aceita primeiro dentro de si. É por isso que se diz para assumir o sentimento do desejo realizado, porque o sentimento é o segredo. O sentimento é o que fala ao subconsciente. E no momento em que você sente a alegria de receber, mesmo sem evidências, no momento em que você acredita em surpresas, em magia, em provisão sem razão, o mundo percebe. Os cheques chegarão. Não porque você os persegue, mas porque você se alinha com a versão de si mesmo que já os tem. A versão que caminha com confiança, a versão que espera ser encantada, a versão que não duvida mais se é digna, porque sabe que é. Seu mundo interior é sagrado. Proteja-o, cuide dele, preencha-o com a certeza de que a vida está sempre trabalhando a seu favor, que o universo está conspirando a seu favor. Que bênçãos aleatórias, cheques inesperados e surpresas alegres são a manifestação natural da sua crença. Porque quando a alegria vive dentro de você, ela deve aparecer ao seu redor sempre. O mundo é você mesmo projetado para fora. A gratidão não é uma reação à vida, é a força que molda a vida. Quando você agradece, não depois que algo aparece, mas antes, você ativa o próprio poder que faz com que o invisível se torne visível. A gratidão é a declaração de que você já tem o que seus sentidos ainda não podem confirmar. É um sinal para o universo de que você confia, que você acredita, que você vive no final, mesmo enquanto outros esperam que o mundo mude. É por isso que a gratidão multiplica o fluxo, porque quando você aprecia algo, você está dando a ele sua atenção, sua emoção, sua crença. Você está energizando-o, e o que você energiza cresce, torna-se real, não apenas em sua mente,
mas no mundo ao seu redor. A maioria das pessoas entende isso errado. Elas acham que devem esperar o cheque chegar, o emprego ser oferecido, o presente ser dado, e então serão gratas. Mas a verdade é que quanto mais você adia sua gratidão, mais adia sua bênção, pois ainda não se alinhou com a frequência da coisa que deseja. A gratidão é a frequência. Imagine acordar todas as manhãs e sentir-se grato não pelo que vê, mas pelo que sabe que já é seu no invisível. Imagine dizer obrigado pelos cheques aleatórios que continuam chegando à sua vida. Obrigado pelo dinheiro inesperado, pelas surpresas divinas, pela abundância de bênçãos. Você diz isso sem provas, sem evidências, apenas com a convicção de que é real. Você deixa seu coração sentir a plenitude de já ter. O que acontece então? O mundo começa a se conformar porque você mudou. Você elevou seu estado. Você não está mais duvidando, esperando, desejando. Você está sabendo. Você está na vibração da realização. E a realização não pode deixar de atrair mais coisas para serem realizadas. A gratidão também remove a resistência. Ela limpa a energia da falta, do desespero, do eu preciso que isso aconteça. Esses estados bloqueiam o fluxo. Eles fecham a porta. Mas a gratidão a abre amplamente. Ela diz: eu já sou completo. Eu já sou abençoado. Eu acolho mais. Mas não me falta nada. E a partir desse lugar, os milagres fluem facilmente. A alma grata é magnética. Você pode sentir isso na presença dela. Ela é rica não apenas em coisas materiais, mas também em espírito. Ela vê beleza onde os outros veem problemas. Ela encontra presentes em todos os cantos da vida. E assim, o universo responde, dando-lhe mais motivos para ser grata, porque ela já está em harmonia com o bem que deseja. Você deve se treinar para viver assim. Comece com as pequenas coisas. Seja grato pela luz que entra pela sua janela. Seja grato pela respiração em seus pulmões, pelas refeições que você faz, pelos momentos de paz. Essas coisas não são insignificantes. Elas são sagradas. E quanto mais você as reconhece, mais você se verá cercado por expressões ainda maiores de abundância. Depois vá além. Agradeça pelo que você deseja como se já fosse seu. Dê graças pelo cheque que você receberá amanhã, pela mensagem confirmando um pagamento, pelo reembolso inesperado, pelo benfeitor desconhecido, pela mudança na sua realidade financeira. Diga esses agradecimentos em voz alta. Sinta-os em seu corpo. Deixe sua imaginação levá-lo à cena em que você já recebeu. E deixe sua gratidão tornar isso real. Isso não é fingir, é criar. Você está lançando as bases do seu futuro através do poder da gratidão interior. Você está reconhecendo que a fonte do seu sustento não é o mundo, mas a força invisível que responde à sua crença. A gratidão se multiplica porque está alinhada com a verdade de que você já está provido, que a vida já está respondendo, que o que você busca está buscando você. E no momento em que você começa a agradecer a partir desse conhecimento, você desperta para a realidade de que o invisível está apenas esperando o seu reconhecimento para se tornar visível. Portanto, agradeça agora, não depois. Dê graças não porque você vê, mas para que você possa ver. O coração grato vive no final e, ao fazê-lo, traz o fim à vida. Você agora viu que o fluxo de cheques aleatórios de abundância inesperada, de provisão sem explicação, não é um milagre reservado a poucos, mas o derramamento natural do seu estado interior. Você não está aqui para perseguir ou lutar, mas para assumir, persistir e receber. Você é a causa. Sua imaginação é a fonte. Sua crença é o molde. Sua gratidão é o imã. Você não precisa saber como. Você só precisa saber quem você é. E quem você é aquele que vive no final. Aquele que sente a alegria do dinheiro antes que ele chegue. Aquele que caminha com fé, não com medo. Aquele que agradece antes que o mundo reflita o que já foi reivindicado dentro de você. O universo não está testando você. Ele está respondendo a você. Com cada suposição, cada agradecimento interior, cada momento de expectativa alegre, você está construindo a ponte de eventos que deve levá-lo à realização do seu desejo. Você é o sonhador, o realizador e aquele que decide como a vida se desenrola, não pela força, mas pelo sentimento. Portanto, mantenha esse sentimento.
Valorize-o, alimente-o, volte a ele todos os dias, não como uma tarefa, mas como sua verdade. Pois quanto mais você permanecer no sentimento de já ter, mais o mundo terá que lhe mostrar evidências de que é assim. Deixe que esse seja o seu ritmo. Presuma, persista e agradeça. Obrigado por ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Obrigado por ousar acreditar que algo maior já é seu. E, acima de tudo, obrigado por lembrar quem você é. Aquele com o poder de receber mais e mais simplesmente por estar em silêncio, imaginando com ousadia e confiando completamente. Os cheques já são seus. Agora vá e receba-os. Feche os olhos por um momento. Há uma voz dentro de você sussurrando. Você nunca foi feito para ser mediano. Você nunca foi feito para sobreviver, para se contentar, para duvidar do seu próprio poder. Você atravessou tempestades não para se afogar, mas para se erguer. E agora os ventos estão mudando a seu favor. Você é o escolhido de Deus. Não porque o mundo disse isso, mas porque seu espírito não deixou você parar de sonhar. Mesmo quando tudo ao seu redor dizia para desistir. Há uma razão sagrada pela qual você não conseguiu se misturar. Uma razão divina pela qual sua visão continuou se expandindo além do que os outros chamavam de realidade. Você não está entrando em sua fase milionária. Você está se lembrando dela. Você está entrando no estado que uma vez abandonou pela aprovação dos outros. Agora você o recupera em silêncio, com força e com total certeza. A riqueza começa na mente. Não é o dinheiro que te torna rico. É a consciência de que você já é suprido. Você já é apoiado pela fonte que não tem falta de nada. E nessa consciência, o dinheiro se curva. As circunstâncias mudam. As oportunidades se reorganizam para honrar aquele que sabe. Deixe os outros perseguirem isso. Deixe-os se esforçar e implorar. Você descansa no conhecimento. Você não age por desespero, mas por poder. Cada pensamento é uma semente, e você planta apenas aqueles que crescem e se transformam em milhões. Você não reza por dinheiro. Você assume a posição de quem o tem. Essa é a diferença. Esse é o segredo. Viva esse sentimento agora. Ande como se já tivesse acontecido. O lar, a liberdade, a paz já são seus. Você não precisa forçar nada. Você não precisa se explicar. A criação está concluída. Você nasceu para demonstrar o que acontece quando a crença se torna identidade, quando a fé se torna fato. Então levante-se, bata menos, imagine mais, mantenha a visão, não há dúvida, e o mundo logo testemunhará o que você sempre soube. O escolhido chegou, e a fase milionária começou. Você já foi escolhido. Essa é a verdade que o mundo tenta fazer você esquecer. Desde o momento em que você desejou mais pela primeira vez, você foi marcado. Não pelo mundo, não pelas pessoas, não por títulos ou elogios, mas pela inteligência divina que colocou esse desejo dentro de você. Essa atração, essa ânsia por uma vida melhor do que a que você vê com seus olhos, não é uma coincidência, é uma confirmação. Você não recebeu essa visão para sofrer por sua ausência. Você a recebeu porque é sua para realizar. Não há nada a provar, nada a ganhar, nada a conquistar. Você não se torna escolhido trabalhando mais, gritando mais alto ou ganhando a aprovação de outras pessoas que não conseguem ver o que há dentro de você. Você foi escolhido no momento em que nasceu com uma fome diferente, um ritmo diferente em seu espírito. Outros puderam se contentar, você não. Outros puderam esquecer seus sonhos, você não. É isso que o diferencia. O mundo ensina você a buscar validação, a correr atrás de sinais externos de que você é importante. Mas quando você é realmente escolhido, os sinais não são externos, eles são internos. Eles aparecem na forma de inquietação espiritual, no anseio por algo mais profundo. Você não precisa de ninguém para confirmar isso para você. O conhecimento vive em seus ossos. Ele chama você no silêncio, nos momentos de quietude, quando ninguém mais está olhando. Ele fala mais alto quando você tenta silenciá-lo com lógica, com medo ou com concessões. No entanto, ele volta repetidamente. Porque os escolhidos nunca podem esquecer quem realmente são por muito tempo. Você não está aqui para convencer o mundo do seu valor. Você está aqui para se lembrar disso. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para despertar. O próprio fato de você se sentir diferente,
de sempre ter se sentido como se estivesse de fora olhando para dentro, não é algo a ser corrigido, é algo a ser honrado. Essa diferença é sagrada. Essa diferença é a sua unção. Pare de tentar provar o seu destino pelas suas condições atuais. Você pode estar em uma fase de carência, de quietude, de espera, mas isso não muda a sua identidade. Uma árvore não deixa de ser uma árvore só porque é inverno. Os escolhidos não deixam de ser escolhidos só porque estão escondidos. Na verdade, os anos escondidos são frequentemente os mais importantes. Os anos em que ninguém aplaude, em que ninguém vê, em que você caminha sozinho. São os anos que constroem sua base, que refinam seu caráter, que o alinham com sua verdadeira herança. Você deve parar de medir seu valor pelo que aconteceu. Seu passado não é a prova de sua vocação. Seu desejo é. Esse desejo não é aleatório. Ele foi colocado dentro de você, pela mesma força que criou as galáxias. E essa força não comete erros. Pare de se explicar. Pare de se encolher. Pare de buscar permissão para se levantar. Você não foi feito para viver uma vida de concessões. Você foi feito para andar com autoridade total. Mas você deve reivindicá-la primeiro em silêncio, na solidão, nos lugares invisíveis onde o mundo não pode alcançar. Você deve saber disso antes que seja visto. Acredite nisso antes que seja aplaudido. Sinta isso antes que se forme. Você já foi escolhido. O trabalho não é provar isso. O trabalho é lembrar disso diariamente, especialmente quando a vida o testa, especialmente quando nada parece promissor. É quando os escolhidos se separam da multidão por sua capacidade de permanecer ancorados na identidade, não no resultado. Então respire. Não há corrida, não há competição. Você já foi selecionado. Agora é simplesmente uma questão de alinhar seus pensamentos, suas emoções e sua imaginação com essa verdade. E quando você fizer isso, começará a viver não como alguém que está tentando se tornar, mas como alguém que já é. Milionário não é um título dado a você por números em um banco. Não é algo que você espera se tornar. É algo que você primeiro escolhe ser dentro de si mesmo. O mundo ensinou você a perseguir o dinheiro como se ele fosse algo separado de quem você é. Mas, na verdade, a riqueza não vem para quem precisa dela. Ela vem para quem a incorpora. Para quem entende que o mundo exterior é apenas uma sombra, um espelho que reflete o que já vive dentro da alma. Você foi condicionado a acreditar que a riqueza é uma recompensa, algo que aparece após esforço, sacrifício e luta. Mas a verdadeira mudança acontece quando você para de ver a riqueza como um objetivo e começa a reconhecê-la como um estado de ser, uma consciência que deve ser ocupada muito antes que o mundo a reflita de volta. Assim como a paz não é encontrada no presente, mas na identidade, quem você é em sua consciência sempre moldará o que você experimenta no mundo. Sentir-se rico é caminhar pelo mundo com certeza, não com arrogância, mas com uma calma inabalável que sabe que sou apoiado. Eu sou suprido. Eu sou digno do melhor que a vida tem a oferecer. Esse sentimento não é conquistado, é reivindicado. E a maioria nunca o reivindica porque espera por evidências físicas que lhes concedam permissão. Eles esperam por uma certa quantia na conta, um certo estilo de vida, um certo título. Mas essas coisas são o efeito, não a causa. O verdadeiro milionário entende que a realidade se reorganiza em torno da crença. Ela não tem escolha. Você deve aprender a sentir isso primeiro, a se vestir de acordo com sua imaginação, a falar a linguagem da abundância, não em afirmações forçadas, mas no silêncio de sua própria mente, onde antes reinava a dúvida. Você deve aprender a viver o seu dia como se sua vida já tivesse se transformado, como se cada passo já fosse abençoado. Você não faz isso para enganar o universo. Você faz isso para lembrar a si mesmo quem você realmente é. Seu mundo interior é o molde e o mundo exterior é o barro. Se dentro de você há carência, medo e dúvida, sua realidade deve refletir isso. Não porque você está sendo punido, mas porque a consciência é a lei. O sentimento em que você vive se torna a forma em que você vive. Portanto, a verdadeira tarefa não é perseguir a riqueza, mas sintonizar seus pensamentos, suas emoções e sua imaginação na frequência da riqueza. É por isso que alguns ganham na loteria e perdem tudo.
É por isso que outros constroem impérios do nada. Porque o dinheiro não muda a consciência, mas a consciência sempre muda o dinheiro. Quando você começa a se sentir rico, não carente, não desesperado, mas pleno, então tudo começa a se alinhar. Você fala de maneira diferente. Você trata seu tempo de maneira diferente. Você atrai novas pessoas, novas ideias, novos caminhos. As oportunidades são atraídas para aquele que já se sente merecedor delas. Não é mágica, é lei. Você está sempre se tornando o que acredita ser. Então chega de esperar. Chega de esperar por algo lá fora para provar que você é abundante. Comece agora, neste momento, mudando por dentro, comportando-se como a pessoa que já tem o que você busca. As roupas que você veste, a maneira como você anda, a maneira como você pensa antes de dormir. Deixe que tudo reflita a certeza interior de que você já é rico. Porque a verdade é que você não está tentando se tornar um milionário. Você está se lembrando de que sempre foi. E uma vez que você se lembra, o mundo deve refletir isso de volta. Não porque você forçou, mas porque você se tornou isso. Se você deseja experimentar algo no mundo exterior, você deve primeiro entrar na cena disso em seu mundo interior. O exterior não é a origem, é o eco. Toda forma começa no invisível. E a única maneira de trazê-la para o visível é vivê-la mentalmente primeiro. Você deve sentar-se com a sensação de que o desejo foi realizado. Você deve sentir o cheiro do ar daquele momento futuro. Você deve ouvir os sons da vida que deseja e tocá-la não com as mãos, mas com a sua consciência. Muitos esperam ver a mudança antes de senti-la, mas nada muda até que você mude. Você não se eleva apenas com esforço. Você se eleva com a suposição. A sua realidade se curva ao que você imagina ser consistentemente. Portanto, comece por aí antes de entrar na casa. Caminhe pelos cômodos em sua mente. Antes que o dinheiro chegue às suas mãos, sinta a segurança de já ter mais do que o suficiente. Antes de vestir as roupas, fique diante do seu espelho interior, vestido com confiança, elegância e riqueza. Não é tolice imaginar, é divino, é o seu maior poder. O mundo pode zombar dos devaneios, mas sua imaginação é o útero da realidade. O que você nutre dentro dela se torna carne. Cada momento que você passa no estado de seu desejo realizado, você o impressiona profundamente e ele inevitavelmente será expresso. Não espere que o mundo lhe dê permissão. Ele nunca dará. O segredo é ocupar o mar agora. Não visitá-lo uma vez e partir. Não tocá-lo brevemente com esperança, mas viver lá, habitar nele, retornar a ele de manhã e à noite até que se torne mais real do que o seu entorno atual. Quando isso acontecer, o mundo não terá escolha a não ser se conformar. Não é opcional. O mundo é um reflexo e deve refletir seu estado dominante. É por isso que tantos trabalham duro e ainda recebem pouco, porque sua mente nunca sai do estado de carência. Suas ações são cheias de esforço, mas sua imaginação é cheia de preocupações. Você nunca pode superar a imagem que tem de si mesmo. Então pare de tentar ganhar a vida que deseja. Comece a incorporá-la. Vá até lá em sua mente. Fale a partir desse lugar. Ande com a calma de quem já tem o resultado nas mãos. Não com arrogância, mas com um conhecimento silencioso. O mundo gira em torno daqueles que são inabaláveis em suas crenças. Entre na cena da sua riqueza e recuse-se a sair. Recuse-se a falar novamente com base na pobreza. Recuse-se a agir como se isso ainda não fosse seu. E se a dúvida surgir, volte gentilmente para o seu santuário interior. Construa-o com detalhes. Sente-se à mesa da sua vida futura. Sirva uma bebida e brinde a versão de você que já conseguiu. Fale com os outros em sua imaginação como se estivesse vivendo essa vida agora. Deixe o sentimento inundar seu sistema nervoso. Deixe-o lavar as dúvidas, as velhas crenças que sussurravam que você não era digno. Você não está imaginando para escapar da realidade. Você está imaginando para criá-la. O mundo é argila e a imaginação é a mão do escultor. Você não precisa saber como ou quando. Você só precisa entrar mentalmente na cena. Viva lá com sentimento e confiança de que o exterior acabará por alcançá-lo. Tudo o que você vê agora já foi invisível e tudo o que você deseja já existe em uma dimensão superior do pensamento, esperando que você a habite.
Portanto, não olhe ao redor para determinar o que é possível. Feche os olhos, entre na vida que você deseja. Sinta a atmosfera de abundância e, a partir desse lugar, viva o seu dia não como alguém que espera, mas como alguém que sabe. O dinheiro não é seu mestre, é seu servo. Não está se escondendo de você, nem é algo que você deve perseguir. Está esperando pacientemente que você alcance o nível de consciência em que ele aparece naturalmente. Você não está atrasado por falta de oportunidade, talento ou tempo. Você está atrasado apenas por acreditar que precisa ganhar, merecer ou provar a si mesmo antes que o dinheiro possa fluir para a sua vida. Mas a verdade é simples. O dinheiro não está esperando pelo seu esforço. Ele está esperando pelo seu alinhamento. Você não precisa implorar por abundância. Você não precisa convencer o dinheiro a encontrá-lo. Essa é a mentalidade de alguém que esqueceu quem é. O mendigo vê o dinheiro como um deus, como algo distante que deve ser adorado e apaziguado. Mas a mente desperta sabe que a riqueza é atraída pela certeza. Ela vem rapidamente para quem não precisa dela, para se sentir poderoso, mas para quem já sabe que o poder pertence a ele. O dinheiro responde à autoridade. Não o tipo que exige, mas o tipo que assume. O tipo de confiança tranquila que caminha pelo mundo como se a resposta já tivesse sido dada. Você não pede repetidamente pelo que já acredita ser seu. Você simplesmente recebe no momento certo e da maneira certa, porque seu estado interior tornou isso uma lei. Essa é a verdade. A maior parte do dinheiro errado não chega até você porque você luta. Ele chega porque você finalmente para de lutar. Enquanto você esperar que o dinheiro mude seu mundo interior, continuará esperando. Mas uma vez que seu mundo interior muda, o dinheiro deve responder. Ele não tem vontade própria. É movido pela consciência. A versão rica de você já existe. E a riqueza também. Você não está criando isso. Você está selecionando isso. E você seleciona isso sentindo isso. Pergunte a si mesmo com honestidade. Você vive a vida como alguém que já tem mais do que o suficiente? Ou ainda pensa, fala e age como alguém que tem falta de algo? Você alimenta mais o medo do que a fé, mais a dúvida do que o conhecimento? Porque o dinheiro ouve o tom da sua voz interior, não o desespero das suas ações externas. O dinheiro não está sendo retido. Você é retido por velhas histórias, por hábitos mentais, por crenças passadas de geração em geração que dizem que você deve sofrer para ter sucesso. Quebre a mentira. Nenhuma ação substituirá um estado de ser desalinhado. Mas quando seu estado está certo, a ação se torna leve. Ela flui e a riqueza também. Você deve se tornar a pessoa que já tem, não apenas na sua imaginação, mas na sua postura, nas suas decisões, na sua energia. Isso não é fingir, isso é criar. Você está esculpindo o mundo com mãos invisíveis a cada momento. Você não é vítima das circunstâncias, você é a causa. E a causa é sempre um estado de espírito. Então pare de esperar pelo dinheiro. Entre na versão de si mesmo que já o tem. Deixe seus pensamentos refletirem abundância. Deixe suas conversas refletirem exuberância. Deixe suas escolhas refletirem crença, não medo. No momento em que você para de perseguir, você começa a atrair. No momento em que você para de perguntar se é possível, você começa a viver como se já fosse. O dinheiro não é uma recompensa. É um espelho. Quando você se vê como rico, abastado, apoiado, quando você sabe disso sem precisar de números para confirmar, é aí que os números mudam. É aí que as portas se abrem. Não porque você as forçou, mas porque você finalmente se alinhou com a vida que sempre foi sua. Você não está esperando pelo dinheiro. O dinheiro está esperando por você. O mundo ao seu redor não se move de acordo com o seu esforço. Ele se move de acordo com a sua suposição. Não é o seu esforço, luta ou imploração que remodela a realidade, mas a sua crença silenciosa e inquestionável no que já é. No momento em que você assume que algo é verdade, você lhe dá vida. Você disse o molde no qual o mundo deve se moldar. Esse é o segredo que a maioria ignora. Sua suposição é a lei do seu mundo. O que você assume com sentimento se torna sua experiência. Isso não é filosofia, é lei. Uma lei tão precisa que não pode falhar. Você não precisa lutar por seus desejos. Você só precisa assumir que eles são seus. Não um dia, não eventualmente,
Mas agora, neste exato momento, o mundo não pode deixar de se reorganizar para refletir a imagem que você tem. Você diz, eu quero ser rico, mas querer não é ter. Querer é a declaração de que algo está faltando. E a vida, sendo infinitamente obediente, reflete isso de volta para você. Ela lhe dá mais desejo. Mas quando você assume que é rico, independentemente das aparências, você reescreve o roteiro. Você entra em um novo papel e o mundo, como um espelho, deve se curvar ao seu reflexo. Você não pode assumir uma coisa e viver outra. Você não pode dizer que é rico enquanto se preocupa com contas. Você não pode reivindicar a abundância e depois agir com base na falta. A suposição deve saturar o seu ser. Ela deve viver no seu tom de voz, nos seus passos, no seu silêncio. Deve ser a atmosfera da sua consciência, não um desejo passageiro. Aquilo que você tem consciência de ser, você se torna. Essa é a raiz de toda mudança. Você não muda as coisas lutando contra o que é. Você muda assumindo que o que deseja já é. Você ocupa o estado. Você o veste como uma roupa. E com o tempo, embora o tempo em si seja apenas um servo da crença, o mundo exterior alcança você. O mundo não resiste às suas suposições. Ele não discute nem negocia. Ele obedece. É por isso que está escrito que aquele que tem mais receberá. Por quê? Porque ter é uma suposição, é um estado. E para aquele que supõe que já possui a coisa, o mundo continua a fornecer mais dela. Mas para aquele que supõe a falta, que se sente incompleto, indigno ou distante de seu desejo, a vida confirma isso também. Portanto, a questão nunca é como eu consigo isso. A pergunta é sempre, o que estou assumindo agora? Olhe ao seu redor, não para o mundo, mas para dentro de você. Você está assumindo liberdade ou confinamento, riqueza ou luta? Você está esperando um milagre ou mais atrasos? Porque tudo o que você espera, você está assumindo. E tudo o que você assume, você está convidando para se manifestar. Assuma com propósito. Assuma com poder. Não espere por evidências para acreditar. Acredite e as evidências virão. Isso não é ilusão. É domínio. É saber quem você é e a autoridade que lhe foi dada sobre sua vida. Você não está à mercê dos fatos. Os fatos mudam. As suposições criam novos fatos. A maior mudança que você pode fazer é parar de reagir ao que é e começar a criar o que deve ser. Isso acontece na mente, na quietude, na decisão silenciosa de dizer: este é quem eu sou agora. Esta é a minha realidade agora. E então se recusar a contradizê-la. Você não pede permissão ao mundo para mudar. Você declara quem você é e deixa o mundo se ajustar. Você vive a partir do fim. Você fala a partir do lugar onde deseja estar. E mantém esse tom até que a vida tenha que ecoá-lo de volta para você. Sua suposição não é uma sugestão, é uma ordem. Não para os outros, não para as circunstâncias, mas para a própria consciência. Você é o autor, e seu mundo, para melhor ou para pior, é a história que sua suposição escreve. Presuma o melhor, presuma com ousadia, presuma agora. O silêncio não é fraqueza, é poder. É o solo sagrado onde as sementes da sua suposição criam raízes. Quando você fala muito rápido, com muita frequência ou muito alto sobre seus desejos, você os expõe aos ventos da dúvida, às mãos da opinião e à frieza do mal-entendido. Mas quando você mantém sua visão em silêncio, quando você caminha pela vida com um conhecimento tranquilo, você protege a semente. Você a mantém aquecida. Você a mantém sagrada. O que você afirma com certeza silenciosa cresce em solo divino. Não há necessidade de anunciar o que você está se tornando. Não há necessidade de explicar sua visão para aqueles que não podem vê-la. Você não deve a ninguém uma explicação pelo que está em seu coração. No momento em que você revela seu sonho muito cedo, ele se torna vulnerável. As pessoas projetam seus medos nele. Elas o questionam, desafiam, menosprezam. Não porque sejam más, mas porque não carregam a semente. Você carrega. Só você pode vê-la e só você pode cultivá-la. O que é plantado com fé deve ser protegido em silêncio. Seu sonho é uma promessa sagrada entre você e o divino, e o silêncio é o recipiente que guarda essa promessa. Quando você caminha em silêncio,
você envia uma mensagem não para os outros, mas para o seu próprio subconsciente. Eu não preciso de validação. Eu já acredito. Essa crença, mantida em segredo e com força, se torna o plano que o seu mundo deve seguir. A maioria das pessoas fala por medo. Elas falam demais sobre o que querem, porque, secretamente, não acreditam que vão conseguir. Elas tentam convencer os outros como uma forma de se convencerem, mas o verdadeiro poder não fala. Ele simplesmente é. Uma semente não grita para se tornar uma árvore. Ela cresce silenciosamente, dia após dia, centímetro por centímetro, até que um dia o mundo vê o que nunca imaginou ser possível. Você deve aprender a carregar seu desejo em silêncio. Alimente-o com fé, alimente-o com imaginação e, acima de tudo, não deixe que os outros perturbem o solo. Nem todos estão destinados a compreendê-lo. Nem todos são capazes de apoiar sua visão. E isso é perfeitamente normal. Você foi feito para ser compreendido. Você nasceu para se manifestar. Deixe que os outros se perguntem como você conseguiu. Deixe que o seu sucesso seja a resposta para perguntas que eles nunca pensaram em fazer. A melhor prova está sempre nos resultados. Você não deve a ninguém uma prévia. Você deve a si mesmo o resultado, e esse resultado começa no silêncio. O silêncio é onde o poder se concentra. Na quietude, suas suposições se tornam realidade. Na tranquilidade, sua fé cria raízes. Você deve se sentir confortável em não explicar, não justificar, não pedir permissão. Você deve confiar que o que viu dentro de si é real, mais real do que o mundo ao seu redor. Não se trata de segredos nascidos do medo. Trata-se de reverência, de saber que as coisas sagradas devem ser mantidas em um espaço sagrado. Fale menos. Acredite mais. Deixe o jardim da sua mente florescer sem interferências. O que você afirma no seu mundo interior é mais importante do que qualquer coisa que você poderia dizer em voz alta. Fale quando estiver feito. Fale quando estiver manifestado. Até lá, permaneça em silêncio. Sorria como alguém que já sabe. Ande como alguém que já recebeu. Pense como alguém que não pode ser abalado. Você não precisa gritar. O universo ouve sussurros e responde à fé mantida firme em silêncio. Há um tempo para declarar e há um tempo para incubar. Saiba a diferença. Todo milagre começa em um momento de silêncio. Toda transformação começa com uma decisão invisível. Não revele o que ainda está se tornando. Deixe o processo ficar oculto para que o resultado seja inegável. O silêncio é o segredo. A quietude é a estratégia. E a manifestação é a recompensa para quem sabe quando falar e quando simplesmente acreditar. Você nunca foi destinado a perseguir o que já é seu. Você nasceu escolhido, divinamente selecionado para trilhar um caminho de abundância, não por causa do esforço, mas por causa da consciência. No momento em que você muda sua consciência, você muda seu mundo. A fase milionária não está à sua frente. Ela está dentro de você. Ela começa no momento em que você assume isso, vive a partir disso e protege isso em silêncio. A riqueza não é um número, é uma vibração, um estado, um conhecimento. Você não espera pelo dinheiro, o dinheiro espera por você. E uma vez que você abraça plenamente a verdade de que sua imaginação é o único poder que cria, nada pode ser negado a você. Fale menos, acredite mais, viva com ousadia no invisível e deixe o mundo se surpreender com o que aparecer. Obrigado por receber esta verdade. Que você caminhe na plenitude dela.